as retrações e projeções. As retrações de FIBO funcionam? Sim. As projeções funcionam? Sim. Funcionam 100%? Não. Na sua opinião, quais são as probabilidades de algumas retrações? Vai depender do ciclo de movimento, como ele foi feito, vai depender de muita coisa, que é algo que eu vou tentar simplificar lá na aula dos gráficos. Por quê? Muitas vezes o mercado começa a criar um deslocamento de preço, quando ele começa a dar um pullback, o cara entra comprado porque é uma retração de FIBO. Só que às vezes você não tem volume negociado lá. E muitas vezes vai dar certo e muitas vezes vai dar errado. Mas, nesse muitas vezes, você precisa ter o feeling, o time, o ponto certo, a região certa. Então, assim, se você começa a operar só por setup, você vai ficar no 50 e 50. Isso é horrível. Você precisa entrar nas condições quando tiver a confirmação do fluxo. Você tiver as ferramentas adequadas para você poder estar unindo o gráfico, os seus setups, junto com ferramentas de fluxo. Beleza? Então, o que acontece? Vou mostrar aqui o exemplo aqui, tá? Pessoal, tá entendendo essa parte aí, não tá? Então, o que acontece? Algumas vezes, né? Vou até fazer aqui um desenho. O que acontece aqui? A gente tem um movimento de alta, fez uma retração, replicou o movimento, ciclo de movimento, etc, etc. E algumas vezes a gente puxa as retrações, né? Alguns grafistas, eles vão puxar essas retrações. A questão é, será que essas retrações, elas vão ser defendidas? Qual ferramenta você vai utilizar para te auxiliar? A primeira coisa é, qual a região de compra? FIBO não dá regiões de compra, ela dá uma possível região de compra. E ponto final. Não tem como entrar comprado só porque é uma FIBO. Na minha opinião, um cara que ralou muito, um cara que estudou demais, o cara precisa literalmente de uma ferramenta de fluxo que diga aqui é uma região de compra ou uma região de venda. Se eu tenho este desenho, eu preciso saber onde é possivelmente uma compra. O pente fino, a gente vai entrar através de umas ferramentas de fluxo, como Book, Time, Rank, volume de agressão, uma porrada de ferramenta. Então, as pessoas têm que parar de querer estar entrando em setup. Sabe por quê? Porque, muito bem, eu posso ter uma média aqui. A melhor média do planeta Terra está aqui, numa retração de FIBO. Mas qual é a retração de FIBO correta? Será que o mercado, quando ele está subindo nesse dia, será que em algumas retrações vai funcionar e outras não? Agora, se você tem a retração de FIBO escorado com a ferramenta de volume, isso literalmente muda a tua vida dentro do mercado. Você vai começar a performar, ter entrada mais cirúrgica, vai ficar menos ansioso, vai evitar aquela história do medo. Isso é fato. Beleza? Pessoal, estão entendendo aí? Escreve para mim no chat aí, por favor. Eu preciso saber se vocês estão entendendo, porque a pegada vai ir chegando. Beleza? Isso aqui. Pessoas que até estão querendo entrar na estrutura, estão com dúvida com relação a isso aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma projeção. A gente tem uma projeção de movimento. Não é a projeção de ferramenta, não é isso que eu quero dizer. Eu tenho um ciclo de movimento de alta, um ciclo qualquer, poderia ser na baixa, e as pessoas puxam essas retrações. O que eu preciso nessas retrações? Eu preciso que tenha volume na compra, eu preciso que tenha suporte montado pelo mercado no intraday. Então note que não sou eu que estou inventando, é coisas que o mercado desenhou e subiu. Então quando ele sobe, ele cria todas as negociações. Beleza? O que acontece aqui na maioria das vezes? As pessoas, elas traçam, né? A coisa interessante aqui, o que acontece é o seguinte. O mercado é comprador, o ciclo de movimento é de alta e geralmente, né, o pessoal ele quer entrar vendido numa determinada região. Ele vai traçar a FIBO de retração, ele vai entrar em uma determinada região vendido querendo chegar até um alvo 50%, 61,80%, seja lá qual for. Então note que o payoff do cara é muito menor do que um payoff do cara que está procurando a compra. Por quê? O mercado é comprador. Como é que o mercado vai se movimentar? Quem que sabe aí? O pessoal novato aí. Como é que o mercado se movimenta? Como é que o mercado ele trabalha? É pelo tempo? É pelo indicador? É pela média? É pelo lote? É pelo volume? É o comprador querendo pagar mais caro, colocando um lote, recorrência de lote?
Como é que é isso? Fala para mim, escreve aí, para eu saber com quem eu estou aqui passando a informação. Isso é importante, tá? O que acontece aqui? As pessoas elas querem entrar vendido num pullback. Elas esperam ter uma exaustão de movimento. Elas batem embaixo de uma vela, né? E botam o stop em cima da máxima. É o que acontece na maioria das vezes. Beleza? Pessoal, preste atenção aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Então, o que acontece aqui? Quando eu consigo adicionar o volume, eu consigo perceber que algumas regiões eu não posso vender e muitas vezes comprar. Eu consigo analisar que em determinados níveis de preço, vou até fazer aqui algo melhor, eu consigo analisar que em determinados níveis de preço são zonas de suporte criadas pelo mercado, não é um indicador qualquer. O volume ele vai identificar algumas regiões onde tiveram compra, onde tiveram venda, e quando se teve um deslocamento de preço para cima, um deslocamento de preço para cima feito agora, é porque eu tive o comprador com o lote, com parceria, querendo pagar mais caro. Vocês conseguem perceber mais ou menos isso aí? Então, assim, não adianta você fazer estudos pré-pregões, não adianta vocês quererem entrar 100% por causa da média, 100% por causa do indicador. Não. O importante é você analisar o contexto de mercado. O contexto de mercado ele é muito mais importante, às vezes, do que até o próprio fluxo. Por quê? Não adianta vocês terem uma boa leitura de fluxo e sempre estar se posicionando no lugar errado. Isso é um dos maiores erros. Então, assim, é através da ferramenta de volume que qualquer pessoa aprendendo essa ferramenta, ele consegue rapidamente diminuir o stop. Escreve aí no chat aí, pessoal que participou do outro evento, que fez o teste, que aprendeu, que começou a aplicar, se o que eu estou falando não é verdade. Fala para mim aí, por favor. Escreve aí para mim. Fala para mim, para o pessoal que está aí dentro, entender isso aí. Então, as ferramentas de fluxo, não precisa ser um expert em tudo, de início. Você precisa colocar algumas ferramentas onde elas vão estar te auxiliando, vão estar te ajudando automaticamente. Vai diminuir aquela ansiedade, o medo, você vai conseguir o ponto certo de entrada. Posso utilizar o FIBO? Pode. Pode utilizar a retração, a projeção? Pode. Pode estar utilizando média? Pode. Indicador? Pode. Você pode estar utilizando tudo. Mas você precisa ter o casamento dessas condições junto com as regiões de volume. Beleza?